Bora, gente, boa noite. Alô, alô, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas. Olá, olá, olá. Acorda, Pedrinho, bora. Opa, opa, E aí, chefia, tudo bom? tudo bem? Boa Não sei, noite, Dana, tô com a impressão que eu te bem-vindos. vi tem pouco tempo, cara. Você viu, cara, nós É, estávamos falando sobre Romênia e Bulgária no curso do Romero Bogar. PT Cursos, né? Aula dessa noite, aula que foi transmitida ao vivo para os assinantes do PT Cursos e que agora ficará disponível na plataforma para o pessoal conferir, o pessoal assistir de novo, quem não assistiu ao vivo, assistir a versão gravada. Enfim, Bulgária, Tanguy. Bulgária e Romênia, ao contrário das promessas de que Tanguy gosta de sangue, você quer Não lá, gosto, é fake news, é isso. ofereceu uma aula ali, digamos assim, mais ou menos em termos de sangue, em termos de convulsões, em termos de Não, teve, violência, em termos. mas foi pouco. Teve, mas foi pouco. A Bulgária teve nada, praticamente. A Teve Bulgária nada, verdade. só faltava a Bulgária dizer assim: ó, não enche meu saco, me É deixa, isso, me larga, me esquece, não me é liga. isso. Eu não tô acostumado com isso, Daniel. Eu fui estudar relação internacional por causa disso, cara, porque eu não tô acostumado com esse negócio, não. Ah, meu Deus. Você foi estudar relações internacionais porque você queria conflito, não é isso, Tanguy? Você queria Isso, estudar queria estudar conflito, conflitos, exatamente. entendi, queria estudar pegando fogo. É por isso, gente, pessoal, não sei se o pessoal sabe, Tanguy, especialidade, vou estudar relações internacionais. O que que você quer estudar em relações internacionais? Quer estudar bomba atômica. Aí foi o que o Tanguy foi estudar, Foi. bomba atômica, É, entendeu? é isso. Como se o resto fosse muito tranquilo, né? O resto eu estudo Irã, Síria, Iraque, Brasil, a política externa do Brasil, Argentina, tudo light, né? Tudo moleza. Balcãs, Ah, enfim. tô tranquilo. Daniel, o pessoal continua em cólicas para saber onde você tá. E eu Ah, assisti sua participação hoje no Café do My News. Aliás, parabéns pela participação. E olha lá, aí. aparentemente, te deixaram sem escolha, né, Daniel? Você teve que revelar lá onde que você tá, Pô, cara. cara. Então, Não, perguntaram lá, né? E aí eu não sei se eu respondi. Eu respondi, eu não lembro mais. respondeu. Claro que respondeu. Respondeu onde estava, o motivo, respondeu tudo. Deu a ficha É completa. mesmo? Só faltou dar o Pô, CEP. cara. É, Só faltou dar o CEP, é? só faltou dar o Ih, CEP. É. rapaz. Então, o Que pessoal que quiser coisa. saber vai ter que assistir lá no My News. Olha Pra aí. saber Olha onde, aí. onde que ele tá. Pô, Lazário Souza até agora não descobriu, cara. Inacreditável. Lazário é uma capacidade de investigação muito abaixo do que eu esperava. Ô, Tanguy, digamos que está sol. É onde eu Tá estou. só. Entendi. Está sol Já, pô, no presente momento. já é uma boa dica, viu? Pô, já é uma boa É. dica. Ó, o Luiz FSA2 comprou o primeiro selo. Vou botar aqui Ah, o muito obrigado, recadinho, Daniel. Luiz. Recadinho. Femonte, não tem como te botar o link aqui não, cara, mas vai lá no YouTube. Agora não, porque agora você tem outros assuntos que a gente vai tratar aqui. Mas vai lá no YouTube, bota lá My News, Café My News, hoje apresentado pela Mara Luque. Bate-papo. Qual o número hoje? 285, é isso? 285. 285, 285. gente. Apoie o Petit. Petit. Selos, selos, selos. Pessoal dizendo que eu tô na casa de oligarca minha. Rapaz, eu tô de favor, né? Tô de favor aqui, né? Onde eu tô, né? E o pessoal achando que eu tô numa casa de oligarca. Tô aqui no 0800, que é uma bom, né? Que É é uma verdade. bom. Ó, Aí é Joana bom. Messi comprou 3 selos aí, hein, pra Tô... ajudar a pagar teu Airbnb aí. Não é Airbnb não, cara. Tô no 0800 aqui, bom. Gasto Ah, menos que em é? casa, porque aqui não tem que pagar comida, não tem que pagar energia, não tem que pagar nada. Ih, Fica aqui, rapaz. que é bom, Olha, cara. olha a Ingrid aí, Daniel. Ah, o que que tem aí, Ingrid? Viu o que ela falou? Isso, Passou, cara. vai. Não consigo, não consigo. É. Passou, já era. Ela perguntou se você tem família na Austrália, cara. Eu não sei dizer. Ih, rapaz, vai saber, né? Vai Vai saber, né? saber vai saber o que é essas coisas que acontecem aí. É isso. Ó, 5 pessoas já compraram o selo. Ó, o Alex Husenhack. É isso mesmo que fala? Alex Husenhack. Olha aí, Ingrid comprou também o selo. Muito obrigado, Gustavo Ingrid. Pinho comprou selo também. Marcela Cataldi comprou selo. Marcela tá sempre com a gente aí também. Muito obrigado, pessoal que está comprando selos.
e a Ingrid. A Ingrid foi nossa aluna, longa data, cara, lá em São Paulo, muito tempo atrás. Ah, Bons tempos verdade. aqueles. Foi nossa aluna Pô, lá bons na tempos, cara. Liberdade. Lá na Liberdade. Época boa, a gente ia lá em São Paulo, dar um passeio. Tinha ali um A restaurante gente ia japonês, de. rapaz, bom, que dá pra comer ali na Tinham Liberdade. 18 restaurantes japoneses Mas tinha um, ali. tinha um em particular que eu gostava muito. Que eu gostava É. muito, sentava lá, me sentia no Japão. É um que parecia uma garagem, não era? Mas, cara, a comida era boa, cara. Era Isso, esse parecia uma mesmo. garagem. É, meio assustador. E foi de lá que a gente pegou aquele táxi, cara, que levou a gente pro aeroporto. O taxista cego. O Foi taxista interessante. cego. É. É, o taxista cego. E aí, gente, a gente estava indo para Guarulhos, né, pegar avião, e aí tava lá naquela Via Express, que eu agora não vou saber o nome, e É Tanguy, você lembra a que que marginal, ele, marginal. e você lembra que ele ia para Pelo pegar olho de o gato. paralelepípedo pelo olho de gato no meio? Que ele disse, gente, Aí o vai olho de tec, 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 gato, tec, 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 tec. tac, 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 porque assim eu sei que eu tô dentro da pista, eu tô na pista certa. Eu falei, Não, que a bom, porque eu gente não tô descobriu enxergando. isso porque estava incomodando, que a gente estava no carro ali, cansado de aula e tal, e o cara em cima do olho de gato, com a roda esquerda, em cima do olho. Não vou esquecer nunca mais disso, cara, porque eu me sinto fazendo hora extra na Terra, Daniel, porque aquele dia era pra gente ter morrido. Era pra Com gente ter com morrido aquele a dia. roda esquerda em cima do olho de gato. Tec, tec, tec. Eu falei, porra, incomodado, que merda que esse cara tá fazendo. Aí daqui a pouco ele saiu, ele perdeu o olho de gato. Gente, no meio da marginal, ele reduziu a velocidade para tipo 15 por hora. Não é brincadeira, 15 por hora. Devagarzinho. Eu falei, cara, o que esse cara tá fazendo? Ele foi fazendo zigue-zague na pista. Aí quando ele encontrou o olho de gato de novo, ele acelerou. Foi para 80, 100 por hora. E aí ficou aquele negócio. O cara falou assim, não, desculpa, gente, é que eu tenho um problema de vista. Não enxergo Eu muito não, bem, não. eu não enxergo muito bem, principalmente à noite, ele falou. É, de noite me avisa. Aí eu procuro o olho de gato para saber onde é que eu tô. Falei, rapaz, a gente quase morreu. Enfim, Flávio G. Lopes comprou selo também, comprou três selos. Taxista cego, Gente, foi a não é experiência que a brincadeira. gente Se eu experimentou. tivesse Taxista sozinho cego. e eu contasse, eu não ia ficar incomodado se Eu, você não eu tava acreditava, nesse mas o táxi, Daniel cara. tava. É, Eu o Daniel tava, eu tava. tava nesse táxi. O cara era cego, gente. Um taxista cego. Meu E Deus do aí céu. a gente perdeu alguns anos de vida de tensão até chegar no aeroporto, porque interminável, né? E o cara foi em cima do olho de gato até o aeroporto. É, para quem não é de São Paulo, o Expresso Marginal é 90 km por hora, é isso. Ele estava 90 por hora. Ele estava no limite ali. Eu acho que a única coisa que ele conseguia ver, Ingrid, era o velocímetro. O resto ele não conseguia ver, não. Era o mais longe que ele conseguia ver era o velocímetro. Luana Câmara também comprou um selo aí. Ó, Obrigado, Petit Luan. Fundão. Olha aí o Petit Petit Fundão. Fundão, rapaz. Comprem O Petit. selos, sigam. Compra o Petit Fundão. Compra selo aí, Petit Fundão. Porra, Porra, que é ontem isso? comprou, né? Ontem comprou, pois é. É. You name it right. Não é isso? Tá aqui. Enfim. Vamos lá, Daniel, vamos começar, cara? Ah, vamos lá, gente. Vamos começar. Vambora. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 285. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 23 horas e 8 minutos da terça-feira, 31 de maio. Como sempre, a dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, vírgula, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos de economia, política internacional das últimas horas. E aí, Tanguy, tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel. Boa noite para todo mundo. Vocês repararam que hoje, como aliás toda terça-feira, a gente grava um pouquinho mais tarde, né? Então a gente começou a live de hoje no Instagram, como a gente sempre tem feito, às 23 horas, porque a gente acabou de dar uma aula lá no Petit Curso, uma aula na qual a gente falou sobre Romênia e Bulgária. Então, se te interessa o conteúdo lá do Petit Curso, acessa lá, petcurso.com.br, tenho certeza que vários temas lá vão te interessar. E, portanto, a gente começa a nossa live de hoje, né, o bate-papo número 285, para repercutir os assuntos da política internacional da economia ao longo das últimas 24 horas, né, Daniel? Então, a gente tem feito aqui uma atualização praticamente em tempo real, né, quase diária, né? A gente tem feito live 5 vezes por semana, o que tem dado muito trabalho, mas é muito gratificante também. Espero que vocês estejam curtindo. Então, divulguem, né, falem para os amigos e tudo, porque isso para a gente faz uma diferença enorme. Daniel, eu queria começar com uma notícia, no mínimo curiosa, né, que eu li hoje. Você sabe que os programas da TV estatal russa, eles são meio sem freio, né? Meio estilo Polônia. E a galera fala umas barbaridades lá que você fala assim, cara, peraí, né? Vamos dar uma E segurada aí, às tipo. vezes fala barbaridades contra o governo russo. O pessoal às vezes sai um pouco do script, né?
Não, e pressionando para o governo russo ser mais duro ainda, né? Acho que já tinha que ter usado bomba nuclear. Os papos são mais ou menos nesse nível. E aí hoje, Daniel, foi um parlamentar lá, um cara que é membro da Duma, um cara chamado Oleg Morozov. Ele é membro da Duma desde o glorioso ano de 1993. Deve ter, inclusive, história para contar de quando o Boris Yeltsin mandou bombardear o parlamento, né? Ele já era parlamentar naquele momento. E ele é um membro do partido Rússia Unida, que é um partido que foi fundado pelo senhor Vladimir Putin, né, no ano de 2001. Então, ele é da base governista do Vladimir Putin. E ele deu uma ideia que foi o seguinte: a gente estava pensando aqui, eu acho que tinha um negócio que a gente já tinha que ter feito, e que está demorando, e que se pensar direitinho aí, eu acho que tem tudo para dar certo. A gente tinha que dar um jeito de sequestrar algum ministro da defesa de um país membro da OTAN. Eles não estão indo para Kiev o tempo todo? Vai lá para Kiev, conversa com o Zelensky e tal. Quando algum deles for para Kiev, a gente sequestra e traz para Mas que Moscou. Por boa quê? ideia, cara. Eu Como isso achei uma poderia dar ideia. errado? Não pode dar errado uma ideia dessa, né? E aí eu achei interessante, né? Porque durante a fala dele, ele fala assim: gente, olha só, se eu estiver viajando muito, vocês me avisem, tá? Mas eu pensei aqui, acho que de repente. E aí a ideia dele, Daniel, era sequestrá-lo, tirá-lo, portanto, de Kiev, levá-lo para Moscou e em Moscou interrogá-lo. E durante esse interrogatório, a Rússia teria condições de saber como é que as decisões são tomadas, as decisões partem de quem é que dá a ideia, quem é que mobiliza de fato os países da OTAN. Então ele falou: gente, mais uma vez, eu não quero aqui estar fantasiando demais, mas eu acho que seria uma boa ideia, e principalmente, né, Daniel, ia desencorajar esse povinho de ficar saindo lá dos seus países e chegar em Kiev, porque eles iam aprender como é que era a experiência de sumir em Kiev e aparecer em Moscou, e isso ia dar o devido respeito para esse povinho que fica fazendo guerra contra a Rússia. Então eu queria começar o podcast de hoje, Daniel, dizendo assim, um recado para os nossos ouvintes: acredite no seu potencial. Você está com uma ideia na cabeça e você acha assim, pô, essa ideia está meio ruim. Fala, bota para fora, porque tem parlamentar russo que está indo para televisão para dar ideias como essas. Ô, Tanguy, sabe o que que acontece? É que os parlamentares russos, eles não têm que, sei lá, pensar muito, basta votar a favor do governo. Isso. Lembrando que Vladimir Putin invariavelmente consegue unanimidade na Duma nas propostas que ele acaba oferecendo ao parlamento. Então, a pessoa fica ali, né, cara, viajando. Você sabe que cabeça vazia na oficina do diabo, né? Você sabe disso. Então, o parlamentar fica ali sem ter muito o que trabalhar, sem ter muito o que fazer, sem ter muito o que pensar, porque basta votar a favor do governo. Aí começa a ter essas ideias mirabolantes, essas ideias inovativas. Veja você, o que poderia dar errado, não é mesmo? É Você verdade. sequestrar ali um As pessoas ministro botam de muito um país da defeito, OTAN. cara. O que poderia dar errado numa situação como essa? Aí você interroga. Imagina como seria esse interrogatório na Rússia, né? Seria um interrogatório com métodos heterodoxos de extração de informações? Ou não, tem que ser uma coisa mais suave? Ele não chegou a Ele explorar esse não. aspecto, né? Não, cara, ele não chegou a dar detalhes. Eu acho, inclusive, que o senhor Oleg Morozov tinha que ser questionado sobre isso para a gente ter uma ideia mais completa acerca do que ele pensou, já que a gente vê claramente que é um estrategista, né? Ah, sem dúvida. Até porque, imagina, numa conversa trivial, você acha que algum ministro ia virar para você e falar: Não, cara, eu te conto tudo que você Claro, quer o que que você saber. quer saber? É Porque, isso. eu te conto agora o que você quer saber. Imagina, vocês vão me servir um cafezinho, inclusive enquanto isso e tal, porque vai ser longo, tem muita coisa para falar. É loucura isso, Tanguy, é loucura. Esses rapazes. Você sabe que, às vezes, eu fico pensando assim: pô, o Vladimir Putin e tal, às vezes causa uma instabilidade no mundo. Pô, mas dependendo de quem entra no lugar dele, pode ser pior. Eu sempre É, penso assim, cara. Eu sempre penso que, porra, mas o Putin tem muitos problemas e tal, mas, porra, sei lá, se a gente trocar, pode vir um cara maluco, pode vir um cara que sai tacando bomba nuclear, pode vir um cara que, né, que tem aí uma audácia, uma ousadia um pouco mais avantajada, e o mundo poderia estar em maus lençóis, sabe? é isso, é isso. Então sempre dá para olhar pelo copo meio cheio, meio vazio, de polônio ou de chá, enfim, sabe-se lá o que pode vir por aí. Ô, Tanguy, hoje eu queria falar um pouquinho sobre a OPEP. Você sabe que a OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, ela está olhando com muita atenção tudo o que está acontecendo em relação ao mercado internacional de petróleo e, em particular, essa decisão da União Europeia de oferecer um embargo parcial ao petróleo russo, embargo parcial que já está tendo impactos sobre o preço no mercado internacional.
E tem que, diante de todas essas preocupações mundiais, diante de todas essas inquietações, pressão inflacionária que isso vai causar, etc., a posição da OPEP diante disso é não fazer nada. Vamos manter aqui o nosso planejamento, tranquilamente. Afinal, existe oferta, existe demanda no mercado internacional de petróleo. Então, nós não sentimos nenhum constrangimento, nenhuma pressão a tentar implementar qualquer tipo de alteração na nossa política de produção. Ah, o barril de petróleo ultrapassou os US$ 120 o barril. Que pena. Estou rachando de Acontece. ganhar dinheiro. Estou ganhando dinheiro como não ganhava há bastante tempo, não ganhava já há vários anos. E, portanto, eu vou continuar aqui parado, jogando parado, porque estou achando que efetivamente é melhor para mim continuar da maneira como está. Lembrando sempre que se tem gente chorando, se tem gente gastando dinheiro, tem gente ganhando, né, Tanguy? E nesse caso são os países da OPEP. Não, e ele sempre pode dizer que não foram eles, eu não fiz nada. Eu estou aqui apenas fazendo o meu negócio aqui, o preço subiu, Estou aqui subiu, parado. lógico do mercado, né? O mercado acontece, né? Sobe, desce. Por que que eu vou aumentar a produção agora para o preço dar uma caída e poder distribuir melhor a energia, né? Não fui eu que fiz absolutamente nada. Daniel, outra notícia que a gente teve hoje, e que na verdade a gente está gravando esse episódio aqui na noite de terça-feira. Nessa quarta, a gente, então, nessa quarta, dia 1º de junho, a gente vai ter uma consulta popular na Dinamarca, Daniel. E essa consulta popular, ela diz respeito à possibilidade da Dinamarca finalmente fazer parte da política de segurança e defesa comum da União Europeia. A União Europeia tem 27 membros hoje, né? Eram 28, o Reino Unido saiu. A gente passa a ter 27 membros na União Europeia e a Dinamarca é o único país que não faz parte dessa política de defesa e política de segurança e defesa comum. Só para deixar claro, isso não é uma espécie de OTAN. É muito mais um espaço de coordenação, de troca de informações, para que um país saiba o que o outro está fazendo com relação à defesa. Mas a questão é que a Dinamarca, quando aderiu, enfim, à União Europeia, quando a União Europeia foi criada, né, a Dinamarca ela passou a fazer parte da integração europeia na década de 70 ainda, 1973, né? Entrou junto com o Reino Unido e com a Irlanda. Mas quando a União Europeia foi criada em 92, todos os países fizeram consultas para a população. Vem cá, a gente vai entrar, a gente não vai entrar até que nível? A União Europeia está sendo criada de fato. E a população dinamarquesa disse, olha, a gente não quer fazer parte nem da moeda comum, quando quer que ela seja criada, tanto é que a Dinamarca não adota o euro, assim como não quer fazer parte da política de segurança e defesa comum. Foram feitas consultas outras vezes. No ano 2000 foi feita uma consulta. E aí, gente, vamos entrar? A resposta foi não. E no ano de 2015 foi feita mais uma consulta e, de novo, a resposta foi não. Mas agora, dado o cenário que a gente tem de conflito no leste europeu, né, de uma Rússia, portanto, que cada vez mais suscita preocupações, vai ser feita mais uma consulta. E as pesquisas têm dito que, até esse momento, 48% da população diz que vai votar favoravelmente à proposta e 30 e poucos por cento, Daniel, devem votar, na verdade, um pouco menos de 30%, devem votar contra. Como você precisa de metade mais um, né? Então, se 3% dos indecisos apenas disserem que, na verdade, votarem favoravelmente, a Dinamarca, portanto, ela vai romper quase 30 anos de uma postura firmemente contra a participação nessa política de segurança e defesa comum. Lembrando, a gente está falando aqui sobre um cenário no qual Suécia e Finlândia abandonaram sua neutralidade diante da OTAN. A Dinamarca, aliás, é membro da OTAN há muito tempo, mas tinha uma postura de reticência com relação à participação dessa política de segurança da União Europeia. Então a gente vê que, de fato, não é um momento normal, né, Daniel? A gente está vendo algumas mudanças paradigmáticas em determinados países que se sentem preocupados com relação aos avanços russos, Daniel. Que a União Europeia anunciou uma medida extra naquela rodada de sanções, na sexta rodada de sanções contra os russos, que é a seguinte: eles vão proibir que companhias de seguro na União Europeia ofereçam o seu serviço para barcos que carreguem petróleo russo. A grande parte das seguradoras mundiais estão dentro da União Europeia. Países europeus têm uma grande tradição em seguros a embarcações em particular. Quando você tem uma medida como essa, o seu objetivo, claro, é criar dificuldades para a circulação de navios mundo afora que carreguem petróleo russo. Importante dizer, não estou falando de navios de bandeira russa, estou falando de navios que carreguem petróleo russo, que eu não vou mais oferecer seguro.
é a União Europeia expandindo justamente as suas medidas para tentar isolar o petróleo russo. O grande problema é que medidas como essa podem enfraquecer a posição das próprias seguradoras europeias. Ou seja, você vai ter sempre seguradoras fora da Europa que estarão dispostas a oferecer seguros para navios que carreguem o óleo russo. Esse é um aspecto que a gente vem explorando bastante aqui no Petit Jornal. Quando você coloca sanções demais, essas sanções demais sobre uma economia importante, sobre uma economia relevante como é a economia russa, isso pode rebater em você mesmo, porque você passa a não fazer parte mais de uma relevante parcela do mercado internacional. Isso pode levar a uma fragilização do seu sistema financeiro, pode levar a uma fragilização do seu sistema de seguros. Enfim, é a União Europeia, uma vez mais, avançando nas sanções contra os russos, Tanguy. Daniel, uma outra notícia importantíssima, não apenas para hoje, mas para os próximos dias, é a situação do Boris Johnson no Reino Unido. A gente falava muito sobre Boris Johnson ao longo do mês de fevereiro desse ano agora. A gente dizia que ele estava balançando. Quase caiu, né? Quase caiu. Quase caiu. A situação dele estava realmente muito difícil. E ele foi agraciado com a guerra, né? A guerra salvou o Boris Johnson. O assunto mudou completamente. O Boris Johnson foi um apoiador de primeira hora do Zelensky, da Ucrânia, deu apoio e tal. Então a pauta mudou completamente. E nesse meio tempo, o que o Reino Unido fez foi, né, o que o governo britânico fez, foi, olha, a gente vai investigar, a gente vai fazer um levantamento de tudo o que aconteceu, lembrando que o que gerava tensão no governo Boris Johnson eram aqueles encontros que ele vinha fazendo junto a funcionários, junto a pessoas próximas a ele, em Downing Street, né, que é a residência oficial do governo, durante o auge das restrições da pandemia. Então, isso lá em meados de 2020, as acusações é que o Boris Johnson tinha reunido uma grande quantidade de pessoas, de funcionários, todo mundo sem máscara, no momento em que as famílias estavam absolutamente proibidas de fazer qualquer tipo de reunião. Então foi aberta uma investigação que foi conduzida pela senhora Sue Gray. Ela é uma servidora que foi fazer, portanto, uma espécie de auditoria independente, um levantamento dos fatos, para conseguir saber tudo o que tinha realmente acontecido, com toda aquela ideia de transparência do governo britânico. Daniel, foi lançado o relatório oficial, foi publicado o relatório oficial, que caiu como uma bomba sobre o governo britânico. Aparentemente, segundo o levantamento da senhora Sue Gray, foram registrados pelo menos 16 encontros, festinhas, convescotes, dentro da residência oficial, envolvendo Boris Johnson e pessoas próximas. Os relatos são de aglomerações enormes de pessoas, aglomerações que muitas vezes se estenderam noite adentro, com bebida, com pessoas muito embriagadas, pessoas vomitando na residência oficial e sujando as paredes da residência oficial de vinho, de bebida, de comida. Ou seja, de fato, não era da maneira como Boris Johnson quis fazer passar, não, veja bem, eu me reuni ali para parabenizar as pessoas pelo trabalho que vinham fazendo. Não, era algo que se estendeu por várias e várias e várias horas. Então isso acabou requentando o assunto que estava esquecido por causa da guerra, voltou agora com o relatório da Sue Gray, e, portanto, a gente voltou a ter uma pressão muito grande sobre o governo. E existe a expectativa, Daniel, nesse momento o parlamento britânico está em recesso, ele vai voltar, na verdade, vai voltar na semana que vem, e existe a expectativa que o mês de junho seja um mês de inferno para o governo de Boris Johnson. Pelo menos 25 parlamentares conservadores, ou seja, do partido do governo, pediram a renúncia do Boris Johnson e muito provavelmente haverá uma votação de um voto de desconfiança, enfim, será passado uma tentativa de aprovar um voto de desconfiança contra o governo de Boris Johnson. Então, Daniel, a gente não sabe se a gente vai terminar o mês de junho tendo Boris Johnson à frente do governo britânico. Ô, Tanguy, pela ordem. Em primeiro lugar, eu queria destacar que convescote não é utilizado desde 1989, né? Então, Não pode mais. acho ruim você trazer essas palavras que denotam uma idade, porque quando você se mostra velho, você me torna velho também. Então, eu queria fazer aqui essa crítica. É da geração de Tocobino ou não? É da geração anterior à Tocobina. Convescote é uma coisa ali que, Daniel, se usa há bastante tempo. Você dá aula e quando aparece uma foto na aula, Daniel, você fala fotografia. Como vocês podem ver na fotografia, né, aqui nesse slide. Então, Daniel, continua com o seu comentário aí, faz favor. E, Tanguy, fora isso, 16 vezes, né? Não podem ser 16 coincidências? Você está sendo muito implicante.
Não, é verdade, pode 16 ser. coincidências. Ah, O puxa, pessoal se eu encontrou quis. no corredor É e isso. a Ah, pessoa marcamos. maldou. É isso, é isso. Ah, porque o pessoal tá jogando vinho na parede da residência do primeiro-ministro. Ah, gente, acontece. Quem nunca derrubou, né, uma taça de vinho na parede? Todo Eu dia, acho imagina. que o Tanguy está sendo extremamente implicante com o senhor Boris Johnson. Agora, falando sério, Tanguy, essa é uma história que pegou no povo britânico, né? Pegou mesmo. É uma coisa que todo mundo entendeu. É algo que tem uma disseminação bastante ampliada, muito significativa. Eu lembro em fevereiro, quando nós falamos sobre esse assunto, você olhava para jornais britânicos e você via que esse era tema na boca de taxistas, na boca de crianças na escola. Quer dizer, quando atinge esse grau de pluralidade, é claro que o primeiro-ministro está em apuros. De lá para cá, ele conseguiu um biombo, que foi justamente essa guerra entre Rússia e Ucrânia, e o apoio britânico à causa ucraniana. A Ucrânia que é muito defendida dentro do Reino Unido, a posição britânica, a posição dos britânicos em geral a favor da Ucrânia é bastante forte. Você vê ali prédios públicos no Reino Unido com bandeiras da Ucrânia ao invés de bandeiras britânicas, enfim. Mas o fato é que esse assunto ressurgir é uma péssima notícia para o Boris Johnson. E ele não apenas ressurgiu, ele ressurgiu de forma muito piorada. Né? A Mais história é forte. muito pior do que efetivamente se desenhava naquele mês de fevereiro, onde o Boris Johnson já balançava. E, Agora ele vai e, ter problemas para se manter no cargo. e, Daniel, uma coisa que piora demais a situação, o relatório da Sue Gray traz fotos. Então, assim, não é assim, de repente é um relato, né? Pode estar exagerando o relato. Tem diversas imagens, né? Que é do Boris Johnson, sem máscara, cheio de comida na mesa, e batendo papo, conversando, falando alto e tal, com pessoas ao seu redor, pessoal rindo. Então, isso, assim, a imagem também é um negócio que pega muito, fica muito feio para o governo, né? Então, é de fato um motivo de preocupação extremo para o governo britânico nesse momento, Daniel. Ô, Tanguy, ontem nós falávamos aqui no Petit Jornal sobre a acusação da Ucrânia em relação à Rússia de roubo de grãos. E no dia de hoje, a Ucrânia disse que ela também está sendo saqueada em aço, na produção siderúrgica de Mariupol. Quer dizer, a produção siderúrgica de Mariupol, ela tem sido alvo de saques por parte do governo russo. Seria ali o espólio de guerra, né? Os russos controlam agora Mariupol e estão levando o aço ucraniano em direção à Rússia. Então, aumentam aí, avolumam-se os sinais de que a Rússia está aproveitando já as regiões dominadas, que não tem nenhuma intenção de devolver, muito pelo contrário, são regiões que a Rússia intenciona que passem a fazer parte do próprio território russo e está levando aço agora, além de grãos, para a Rússia, Tanguy. Pois é, Daniel, outro assunto que a gente falou também essa semana, a gente falou mais especificamente no bate-papo que a gente gravou no domingo, a gente falou sobre as eleições na Colômbia. E aí, só para trazer uma atualização, né, o resultado final do primeiro turno das eleições colombianas, o primeiro colocado, nenhuma surpresa, foi o senhor Gustavo Petro, que conseguiu 40,3% dos votos. A novidade, que na verdade a gente já tinha cantado a bola aqui que podia acontecer, foi uma inversão na segunda colocação. Quem estava nas pesquisas ao longo enfim, da reta final da campanha eleitoral, né, das pesquisas eleitorais, era o candidato governista, que era o Federico Gutierrez, que tem o apoio, né, tinha o apoio do atual presidente, o Ivan Duque, mas ele vinha em queda, perdendo, portanto, votos para a ascensão do senhor Rodolfo Hernández. E acabou que o Rodolfo Hernández passou para o segundo turno com 28,2% dos votos. Aliás, o Federico Gutierrez, mais uma vez, né, o candidato governista, já declarou apoio ao Rodolfo Hernández. E aí eu queria só traçar um perfil rápido aqui, Daniel, para a gente saber como é que a gente chega nesse segundo turno das eleições colombianas. O Gustavo Petro é o candidato da esquerda, já é a terceira eleição presidencial que ele disputa. Esse foi um comentário que eu fiz no domingo também. Nunca teve um governo, de fato, de esquerda na Colômbia, então, se isso acontecer, vai ser um fato absolutamente inédito. Ele é ex-prefeito de Bogotá e tem ganhado força nas eleições, sobretudo com o voto da população mais jovem. Então dá para ver claramente que os eleitores dele são eleitores com menos de 25 anos, na sua maioria, menos de 30 anos ele faz um bom papel. Para o pessoal acima disso, normalmente ele tem muita dificuldade de angariar votos. Ele faz a promessa de universidades públicas gratuitas, então ampliar o ensino superior gratuito, público gratuito.
E promove, né, propõe também, em nome de uma pauta ambiental, o banimento de novos projetos de petróleo e gás. E promete também uma reforma previdenciária que garanta uma renda mínima para a população mais pobre, né, em grande medida, olhando inclusive para o caso brasileiro, né, do próprio Bolsa Família, como uma possibilidade ali de garantir uma renda mínima para a população mais pobre. E ele vai ter como adversário, no segundo turno, o senhor Rodolfo Hernández, que é um bilionário colombiano, Daniel, e ele, inclusive, tem uma característica, é o fato de que ele está financiando a própria campanha, né? Então, naquela ideia de não vou pedir financiamento de ninguém, eu mesmo sou capaz de pagar minha própria campanha, ele fez fortuna construindo moradias para a população de baixa renda, e tem como proposta toda aquela pauta anticorrupção, diminuição do Estado e corte de impostos. E a gente sabe que normalmente isso pode ser complicado, né, Daniel? Porque tende a aumentar muito a dívida, né, com relação ao PIB. Então, esse é um elemento que é sempre visto com muita preocupação. Agora, vem sendo carregado no colo pelos empresários, né? O empresariado vê com muito bons olhos a possibilidade do Rodolfo Hernández, de repente, passar ao Gustavo Petro. Existe uma preocupação muito grande dos empresários com relação ao Gustavo Petro. Inclusive, um dado curioso, né? O mercado reagiu muito bem. O peso valorizou, a moeda nacional valorizou, a bolsa subiu, exatamente porque o Rodolfo Hernández chegou no segundo turno. Eu já fiz essa comparação, né? Ele é comparado meio que ao Trump, né? O Trump colombiano. Ele tem um estilo meio que tenta ser original, eu falo o que vem à mente e tal. Inclusive, ele resolveu fazer a campanha dele basicamente no TikTok, né? Um senhor de 77 anos e que faz a campanha dele por meio de vídeos engraçadinhos. Propõe, inclusive, protecionismo. Eu sei que isso pode parecer estranho, né? O cara fala em diminuição do Estado, liberalização, mas propõe barreira. Só que para o empresário é ótimo, né? Empresário colombiano, você imagina. O cara vai liberalizar, vai diminuir imposto, só que ele vai proteger a economia colombiana. Então, Lembrando que a economia colombiana ela é muito aberta do ponto de vista comercial, né? Tanto em comparação com outras economias da região em geral e em comparação ao Brasil em particular. Então, esse protecionismo, há muito espaço, digamos assim, para a Colômbia se tornar mais protecionista. agora, só um ponto em contato dos dois, tá? Tanto Gustavo Petro quanto Rodolfo Hernández. Os dois apoiam o acordo de paz que foi assinado com as Farc lá no ano de 2016. O atual presidente, o Ivan Duque, tentou de tudo quanto foi jeito jogar para frente, adiar, diminuir o seu impacto, mas tanto Gustavo Petro quanto Rodolfo Hernández são entusiastas desse acordo, né? Então, a gente vai ter agora em junho o segundo turno das eleições. Naturalmente, a gente vai acompanhar aqui no bate-papo do Petit Jornal também, Daniel. Tanguy, no dia de ontem nós falamos sobre inflação na Alemanha e hoje nós tivemos a divulgação da inflação na zona do euro. E a inflação na zona do euro continua subindo. No mês de abril, a inflação era de 7,4%, considerando os 12 meses anteriores, né, o acumulado nos 12 meses anteriores. E agora ela subiu para 8,1% e no mês seguinte, fazendo com que, na prática, a inflação alemã continue em elevação. A inflação alemã não, desculpa, a inflação europeia da zona do euro continue em elevação. As mais atuais expectativas apontam que a inflação na Europa deve continuar subindo pelo menos até o mês de agosto. E, claro, a depender do que vai acontecer com o mercado de energia e com as sanções impostas à economia russa. O fato é que cada vez mais o Banco Central Europeu está sob pressão para elevar as taxas de juros e, eventualmente, conter essa escalada inflacionária que a União Europeia, ou melhor, a zona do euro está experimentando. E é uma péssima notícia para o Banco Central Europeu, uma péssima notícia para a economia europeia. Nós temos aí uma inflação que continua escalando. 8,1% de inflação nos últimos 12 meses é muita inflação para o padrão europeu. Beleza. Daniel, saiu a biografia do Zelensky, cara. A gente Olha aí. comentava há pouco tempo que eu assisti os 2 primeiros episódios da série do Zelensky lá, da HBO, né, o Servant of the People, que foi, enfim, a série que projetou o Zelensky para a fama nacional, enfim. Então, inclusive, ele criou um partido com o nome da série dele. É uma série bobinha, né? Mas assim, é divertida, né? Uma série meio água com açúcar e tal. Mas é divertido, né? O Zelensky parece bom ator, assim, ele faz bem o papel dele. É um cara engraçado, né? Pelo menos na tela ali. Agora, Daniel, 2 franceses escreveram a biografia dele, então foi lançado exatamente essa semana, que são o senhor Régis Jantet e Stéphane Sioran. E eles deram uma entrevista hoje falando um pouco daquele negócio de lançamento de livro, né? Eles foram para televisão e tal, para falar um pouquinho. Obviamente eu não li
a biografia ainda, acabou de sair. E eles disseram uma coisa curiosa, né, que me chamou a atenção. Perguntaram para ele, lá no início de 2019, ou seja, ele foi eleito em 2019, perguntaram para ele, portanto, no início de 2019, então ele estava ainda começando a ideia dele de uma eventual carreira política, quais eram as inspirações políticas dele. E disseram que ele respondeu de bate-pronto. Olha que loucura. Macron e Bolsonaro. Aí juntar Macron e Bolsonaro Não tem como nada a ver um com referência o da mesma outro, pessoa, cara. Que loucura isso. eu não consigo entender. Mas aí o que disse é o seguinte: ele tem uma admiração estética pelo Macron, estética no sentido da forma de fazer política, uma liderança à frente da França, né? A idade, eles nasceram no mesmo ano, uma postura, sabe? E o Bolsonaro, Daniel, ele chutou o balde e falou o Bolsonaro também, porque é um cara da antipolítica. Então, assim, ele conseguiu colocar na mesma frase que ele gosta do Macron pela forma institucional de fazer política e gosta do Bolsonaro pela forma absolutamente anti-institucional de fazer política. Agora, isso vai exatamente no sentido do que os biógrafos falaram dele, que é o seguinte: ele não tem muita noção de política, não, tá? É um cara Nenhuma, zero, né? meio Deu pra perdido, ver. não sabe o que, que é. E para ele, por exemplo, um exemplo que eles citaram, ele não faz muita, não tem muita noção de qual é a diferença de União Europeia, OTAN e a OSCE, né, que enfim, é uma outra organização de segurança da Europa. Ele é tudo mais ou menos a mesma coisa, mas é um cara inteligente, capaz de estudar muito, é um trabalhador de fato, com uma memória maravilhosa, né? Então, exercitada ao longo dos seus anos de ator, mas sem nenhuma noção de política, de absolutamente nada. Ele está aprendendo enquanto faz, tá? Então, essa é a impressão que os caras ficaram. Dá para ver, né? No momento que o cara coloca como referências o Macron e o Bolsonaro, que inclusive tem treta entre eles, né? Macron e Bolsonaro nunca se deram bem, já trocaram altas farpas entre si. A gente consegue ver qual é a noção política que o Zelensky tem, Daniel. Aliás, como o livro faz referência ao início ali da carreira política dele, mesmo no início do mandato, né, Tanguy, chamava a atenção que ele parecia um pouco absolutamente considerava aquilo um esplendor, né? Estava Deslumbrado. ali deslumbrado, deslumbrado é a palavra que eu estava buscando em relação a tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não sabia muito como se posicionar nos encontros internacionais, junto a líderes mais experientes, de maior envergadura. Ele ficava ali meio sem entender muito bem o que ele estava fazendo ali, qual era o papel dele, demonstrando uma enorme, uma gigantesca inexperiência do ponto de vista político e, pelo que o livro está apontando, também um enorme desconhecimento em termos políticos, de teoria política, de estratégia e assim por diante. O Zelensky era alguém que estava perdendo muita popularidade, era alguém que estava realmente sendo cada vez mais mal visto pelo seu público interno e foi alçado nas últimas semanas ao mais popular político do planeta Terra. Veja você, né, Tanguy, as voltas que o mundo dá. Não, e o que é engraçado é porque ele citou, é claro, que isso é 2019, mas ele citou como referências políticas dele o Macron, que sempre foi execrado entre muitos vizinhos europeus, exatamente por manter um diálogo com o Putin o tempo todo. E o Bolsonaro, que dias antes da guerra começar, foi exatamente para Moscou e para a Hungria, né? Que, enfim, outro governo, enfim, do Orbán lá, que tem lá suas tretas com Zelensky. Então, até as referências são referências meio estranhas, né? E, aliás, no primeiro episódio, não é spoiler, tá, gente? Tá no primeiro episódio lá da série, tem uma hora que um assessor, né, ele acabou de ser eleito presidente, ele também sem saber o que fazer, aliás, muito parecido com o presidente mesmo, e mostra lá um relógio para ele e fala assim: ó, esse relógio aqui o Putin usa. E é engraçado a reação do personagem, né? O Zelensky fala assim: o Putin usa isso, meio que um sinal de admiração. Porra, se o Putin usa, deve ser bom. Então, assistir a série a posteriori acaba sendo interessante também, porque você está vendo uma coisa que muito antes da guerra acontecer, muito antes dele se tornar presidente, de fato. Daniel, posso falar de Polônia? Aproveitando que a gente Por está falando favor, aqui sobre o cenário ali. faça isso. Primeiro-ministro, o primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, colocou em palavras a condição de Polônia sem freio, Daniel. E ele deu uma entrevista hoje para a Sky News britânica, né, dizendo que o Putin deve ser removido do poder o quanto antes. Vou ler a frase toda dele, né, a fala toda dele, porque mostra bem a postura polonesa, que não tem novidade, tá? Mas a postura polonesa sempre é a mesma. O que ele diz é o seguinte: se a Europa e o mundo livre perderem essa guerra, perderem essa batalha, não estaremos mais seguros, porque estaremos sempre sujeitos às chantagens de Putin. Gostaríamos que ele fosse totalmente removido, claro, do poder, mas ele representa um poder brutal.
A Rússia é uma superpotência e se a Ucrânia permanecer como um Estado soberano, e esse é o nosso maior objetivo nesse momento, estaremos todos mais seguros e essa será a nossa vitória. Então, não é aquele negócio diplomático, veja bem, tem que negociar e tal. Tem que cair o Putin do poder e foda-se, né? Essa é a Polônia sem freio que a gente conhece, Daniel. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vamos lá, solta a vinheta aí. Tanguy, você sabe que tem sido implementada uma força-tarefa para achar os iates, que é o nosso tema preferido aqui quando se trata de oligarcas, mundo Quero. afora. Uhum. E eu sei que você quer, você sonha com o seu iate, Meu Isso. Iate Minha Vida, você inclusive tem esse projeto pessoal, né? Ele será estacionado na Marina da Na Glória, Marina da né, Glória, Tanguy? isso. Você vai tirar fotos, vai postar, vai realizar eventos, festas no iate. E não precisa nem navegar, né, Tanguy? Se ele estiver ali paradinho, Não tem você já está problema. satisfeito, né? Isso, tá ótimo. Tá ótimo, O isso. importante é ter o seu próprio iate. Mas, enfim, Isso. na busca de iates, foi descoberto que o iate do senhor Andrei Melnichenko, ele está... Apareceu ontem, na pauta de ontem, né? Da Rolling Stone Apareceu lá, ontem. da Maria, que Pois a Maria Rita é. mandou pra gente. Isso. E teve uma novidade que o super iate dele foi encontrado, Tanguy. Está em Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos. Ah, É mentira. possível, Alguém Tanguy? roubou dele e levou pra lá, Daniel. Tem certeza disso, não foi Rapaz, não, ele cara? estacionou nos Emirados Árabes Unidos e os Emirados Árabes Unidos disseram: tem problema não, o cara Pode deixar estacionou aí. aqui, pode deixar aí, está estacionado e tal. Isso mostra essa crescente ambiguidade dos países do Oriente Médio. Dona Emirados Árabes Unidos está querendo atrair o dinheiro dos oligarcas russos para os bancos locais, para investimentos locais, dizendo: aqui não tem imposto, aqui é um lugar bacana, aqui não tem bagunça. Então, tragam o seu dinheiro para cá. Tem lojas de carros de luxo, tem lojas de roupas de grife. Então, venham ser felizes aqui nos Emirados Árabes Unidos. E os Emirados Árabes Unidos, uma vez acionados, disseram: tá aqui e vai ficar. Não tem problema não. Tá estacionado, deixei e pode ficar. Seu Andrei Melnichenko é muito bem-vindo. Danado ele, hein? Pagou flanelinha lá e ele deixou lá. Agora, alguém comentou como é que chegou lá, não? Não, só Não comentaram comentaram. que foi Chegou. encontrado lá. Chegou, foi encontrado lá. Ah, Não sei se não tem como desligou aquele saber. aparelho lá, aquele radar que eles ficam te ligando, mas o fato é que ele foi encontrado na marina de Ras Al Khaimah, lá nos Emirados Árabes Unidos. Maravilha. Daniel, você está com cara de gratidão hoje, por favor. Ô, Tanguy, eu queria deixar aqui o agradecimento dessa dupla de costume aos apoiadores do Petit Jornal. Sem vocês, nosso projeto não permaneceria de pé de maneira alguma. Então, a você que é apoiador, apoiadora do Petit Jornal, fica o nosso muito obrigado, o nosso carinho, o nosso abraço, porque nós somos verdadeiramente gratos a vocês. Se você ainda não é apoiador ou apoiadora do Petit Jornal, fica um convite para se tornar. Vai lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit. Ou, se você preferir, tem aqui no descritivo desse áudio ou desse vídeo, dependendo de qual plataforma você está assistindo, várias alternativas para você ser apoiador do Petit Jornal. Tem Pix, tem PicPay, tem apoio através da plataforma da Aurelo, tem apoio também através da plataforma do Patreon, para quem vive no exterior. Dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai encontrar uma maneira confortável para apoiar o Petit Jornal, Tanguy. É isso. E convidar também o pessoal a conhecer o nosso outro projeto que na verdade é um spin-off do nosso podcast, né, que é o Petit Cursos, né? Então, desde o ano de 2020, a gente vem alimentando a nossa plataforma de curso. Se você quiser conhecer, acessa lá www.petcursos.com.br. Tem uma biblioteca de cursos lá, de aulas, interessantíssima sobre os mais diversos assuntos. Tenho certeza que vários temas lá vão te interessar. Nesse momento, a gente está dando uma aula, um curso, na verdade, sobre o leste europeu e os países bálticos. Já tivemos uma aula sobre Hungria, já tivemos uma aula sobre a ex-Tchecoslováquia, então sobre a Tchequia e a Eslováquia. E hoje, nessa terça-feira, aliás, as aulas acontecem toda terça-feira, 21 horas, nós tivemos a aula sobre Romênia e sobre Bulgária. E tem uma última aula, na semana que vem, sobre os países bálticos. Agora, tem curso sobre tudo, né, Dana? Me ajuda a lembrar aí: Turquia, Alemanha, Rússia, tecnologia e política, Estados Unidos, China, Índia, Oriente Médio. Oriente Médio tem dois.
América do Sul, Mercosul, enfim, tem tudo, curso de tudo que você possa imaginar, assuntos que, portanto, trazem um impacto enorme para o mundo contemporâneo, e você não precisa escolher, porque o sistema é de streaming, ou seja, tornando-se aluno do Petit Curso, você passa a ter acesso imediato e irrestrito a todas as aulas da nossa biblioteca de curso, Daniel. Vai lá no petitcursos.com.br que você vai ver todos os cursos que estão disponíveis, inclusive com as Ementa. aulas, com as respectivas ementas, tá tudo detalhadinho. E se você quiser conhecer um pouco melhor da dinâmica das aulas, lá no YouTube do Petit Jornal, nós temos uma série de aulas gratuitas que são oferecidas periodicamente, que dão ali um gostinho de qual é a proposta pedagógica do petitcursos.com.br, Tanguy. É isso. Daniel, amanhã estamos de volta para o bate-papo 286. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Olha aí, Tanguy. Deu certo aí? Ó, deu certo. Eu já terminei aqui com Eber Tavares. Comprou selo. Muito Olha aí. obrigado, Eber. Muito obrigado, Alex Eber. Rusenhack. Já tinha agradecido. Alex, só fala se eu falei sua pronúncia certa aí, cara. Já deve ter respondido, só que eu não consegui ver. Quem mais? Quem mais comprou selo aqui, Daniel? Bom, a Eu não galera está consigo ver, comprando selo Tanguy. durante a gravação? Rapaz, o convidado não consegue ver mesmo, né, cara? Não consegue. Se tentar E se mexer, dá ruim. dá ruim. Se mexer, trava tudo aí. É isso. É igual carona, Daniel. Não é para mexer em nada, não é para mexer no rádio, não é para mexer em nada. É para ficar quietinho, acompanhando a vista. Gente, não tem mais a listinha. Quem tiver comprado selo, muitos beijos e abraços. Valeu, muito obrigado. Assim, vender selos aqui é um dos grandes atrativos que a gente tem para fazer as lives aqui no Instagram. A gente pensa várias vezes em fazer também no YouTube. A gente está pensando sobre a possibilidade ainda. Não sei se teria adesão. O que vocês acham da gente fazer a live diretamente no YouTube também, né? Além do Instagram. Mas aqui no YouTube, aqui no Instagram, perdão, a gente tem essa facilidade dos selos. Então, se vocês quiserem ajudar o Petit Jornal, acessa aqui, selos a selos, comprem selos aí, porque isso ajuda muita gente. Dá para apoiar de outras maneiras. Não consigo comprar selo. Enfim, então você pode fazer também o Pix, e o Lazário Souza vai colocar o Pix para a gente aí, né? Vocês poderem fazer o Pix, é uma ótima maneira de ajudar também. Ajudem da maneira que vocês quiserem, da maneira que vocês puderem. Não é isso, Daniel Souza? É isso, gente. No mais, fica aqui o nosso agradecimento, o nosso obrigado e até a próxima. É isso. Valeu, gente. Tchau, tchau.